Olá, boa noite. Começamos mais um Sociedade em Questão. Seja bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho de 2014. Você é o nosso convidado a participar. Sair da cadeia e continuar fora dela não é uma tarefa fácil para muitos ex-detentos. Trabalhar, estudar, conseguir a reinserção na sociedade nem sempre é algo alcançado aí por todos. O governo brasileiro gasta milhões de reais todos os anos com o sistema carcerário e ainda assim os resultados ficam aquém do esperado. Mas afinal, onde está o erro? Onde está o problema neste caminho da ressocialização dos presos no Brasil? Depois de cumprir a pena, eles estão de fato preparados para voltar a viver em sociedade? Essas são algumas das questões que vamos tratar hoje no Sociedade em Questão. E eu te convido a participar pelo telefone 3254-1078. O Sociedade em Questão dessa segunda-feira já está no ar. Voltamos com Sociedade em Questão e eu te convido a participar pelo telefone 3254-1078. E embora o trabalho e o estudo sejam algumas das chaves da ressocialização bem-sucedida dos presos, apenas 20% dos cerca de 574 mil presos no país trabalham e 8,6% estudam. Os dados são da Pastoral Carcerária, entidade ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E essa é uma das nossas discussões aqui no Sociedade em Questão de hoje, ressocialização. Um detento no Brasil realmente é ressocializado? Ele de fato está pronto aí para viver em sociedade novamente? É isso que nós vamos discutir hoje e para essa discussão eu estou recebendo aqui o psicólogo florense e perito criminal, Dr. Show Zoab. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo ao Sociedade em Questão. Boa noite, agradeço pela oportunidade, estamos aí para debater. Está conosco também o membro da Comissão de Segurança Pública da OAB Goiás, Dr. Jorge Paulo Carneiro. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite, Priscila, boa noite, espectadores da Fonte TV. Para enriquecer ainda mais esse debate, está conosco também o juiz da Vara de Execução de Penas Alternativas aqui de Goiânia, Dr. Wilson da Silva Dias. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Boa noite, Priscila, boa noite a todos que estão nos assistindo e é sempre bom discutir temas de relevância como este aqui no Sociedade em Questão. Vou começar com o senhor, então, doutor Wilson. Existe, então, ressocialização para os presos aqui no Brasil com o sistema que nós temos hoje? Veja bem, essa questão do sistema prisional é uma questão muito debatida, tanto no meio acadêmico, no meio jurídico, na própria imprensa, e o debate hoje se estendeu à própria sociedade, porque eu costumo dizer que agora nós temos uma nova clientela no sistema de execução penal. Enquanto a nossa clientela era apenas pobres, negros, essas pessoas, a sociedade muitas vezes discutia até um certo ponto e outro não. Bastou agora parlamentares serem presos, condenados pela justiça, para que todos nós agora na sociedade vamos discutir o que é regime semiaberto, o que é regime aberto, qual que é a finalidade da pena. Então isso é muito bom, porque agora nós temos no sistema prisional uma outra clientela que nos faz debater com a própria sociedade o que nós queremos das nossas prisões e o que nós queremos daqueles que foram condenados um dia. Já respondendo a sua pergunta, não há ressocialização em regra no nosso sistema prisional brasileiro. Nós temos alguns focos, algumas medidas, algumas políticas setorizadas de ressocialização, inclusive algumas aqui em Goiás. Mas não há que se falar em ressocialização no espaço penitenciário que cabe 200 pessoas e ali estão amontoados 800 pessoas. Não há que se falar em ressocialização no espaço penitenciário onde não tem escola. Não há que se falar em ressocialização no espaço penitenciário onde não tem indústria, trabalho, oportunidade de trabalho. E não há que se falar também em socialização para aqueles que sequer foram socializados ou foram educados. Não há que se falar em reeducação para aqueles que sequer teve oportunidade de educação. Mas isso nós vamos discutir aqui com profissionais, inclusive da área
da advocacia, com profissionais técnicos, especialistas no que diz respeito à conduta humana, no que diz respeito à mente humana, no que diz respeito aos sentimentos, que é o nosso perito e psicólogo aqui do Instituto, da nossa Superintendência de Polícia Técnica e Científica. E é com exatamente o doutor Souza que eu vou perguntar, doutor, como que a gente pode descrever, então, o perfil hoje dos detentos, dos presos de todo o Brasil, especialmente aqui no estado de Goiás? Porque a gente sabe que essa população cresce a cada dia. Sim, é interessante quando se pergunta esse perfil, porque, como o doutor já disse, é um perfil que vem mudando muito. Antigamente nós tínhamos um tipo de preso, hoje na sociedade que nós temos um preso diferenciado. Infelizmente nós vemos presos cada vez mais jovens, pessoas com 18 anos, 19 anos adentrando na cadeia, são vários que nós temos. Nós temos também, e aí tem uma característica bem interessante que eu vejo dentro do sistema prisional. Eu trabalho no sistema prisional de Aparecida de Goiânia e tenho um contato direto ali com aquelas pessoas. Eu vejo duas características bem interessantes, pelo menos no estado de Goiás. Primeiro, são pessoas com pouca educação, pessoas que tiveram pouca oportunidade de estudo. Você pega jovens de 25 anos de idade, por exemplo, que não sabem ler e escrever, o que é um pouco assustador. Se você pega um senhor de 70 anos de idade que não sabe ler e escrever, você acha que é até um tanto normal, mas um jovem de 25 anos de idade que não sabe ler e escrever, isso é muito problemático, e nós temos vários, não é apenas um, né? E outra questão é realmente que a grande maioria é pobre, vem de uma classe financeira muito baixa, né? Então essas duas características eu acho que é bem interessante e mostra então uma diferenciação aí, pelo menos nessa população agora que nós temos atualmente, né? Agora, doutor, exatamente esse perfil, pessoas pobres, né, vivem em uma sociedade onde não se tem, vamos dizer assim, como nós dizemos aí, muitas chances de estudar, né, ser um profissional bem-sucedido, mas isso de fato leva essas pessoas aí, ou é um fator primordial para levar essas pessoas para o mundo do crime? Eu acho que a educação, quando você pode tê-la desde pequeno, você indo para a escola, numa faculdade, você conhece um mundo que realmente é um mundo muito interessante, que você apaixona-se e quer viver, quer se profissionalizar, quer crescer, quer estar dentro daquele mundo profissional. A partir do momento que você não tem esse conhecimento, que você só vê algo limitado, que é muitas vezes a sobrevivência, onde eu preciso me alimentar, onde eu só quero simplesmente ter um status, aí o seu mundo se reduz a ter e a ser diante daquilo que eu tenho, e não diante daquilo que de fato internamente eu posso desenvolver como pessoa, como humano, né? E aí eu acho que quando a pessoa não recebe uma boa educação, ela vai perdendo princípios de ser humano, valores, princípios e ideais daquilo que nós, seres humanos, esperamos que o outro tenha em relação ao outro e à sociedade em si, né? E você concorda? Ligue e participe pelo telefone 3254-1078. Doutor Jorge, nós já falamos um pouco desse perfil, né, dos presos de todo o Brasil, aqui de Goiás também. Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o perfil das nossas cadeias, né, dos nossos presídios. Até as delegacias hoje estão superlotadas. Locais, como nós mostramos, né, quase que diariamente aqui na Fonte TV, locais que receberiam aí, abrigariam 5 pessoas, hoje estão com 20. Nós já chegamos a noticiar isso aqui na Fonte TV. Quer dizer, de fato, esse sistema está longe de ressocializar alguém. Sim, Priscila, o sistema prisional brasileiro, o doutor Wilson muito bem colocou aqui, é um sistema que apresenta como principal característica uma superlotação que foge a qualquer padrão de consumo. Nossa superlotação supera alguns países bem mais pobres do que a gente na América Latina, estamos mais superlotados do que Honduras, por exemplo, e isso acaba por não permitir, não oferecer mecanismos em que pese a vontade dos próprios agentes carcerários, a vontade das direções das penitenciárias, dos juízes de execução, dos advogados, por vezes até da sociedade, mas não permite que haja espaço mínimo para uma ressocialização dos presos. Não há como se falar em ressocialização num ambiente onde não tem acesso à educação, onde não se tem acesso à saúde, onde não se tem acesso a tratamento médico, a tratamento psicológico, a tratamento psiquiátrico. Então não tem como se traçar, como se esperar a ressocialização dos presos. Não há como eu ter um resultado se eu não ofereço condições para isso. Esse debate aqui é de extrema relevância
É preciso que a sociedade discuta a questão penitenciária, porque a sociedade precisa definir o que é que ela quer do sistema penitenciário. Ela quer que saia de lá um indivíduo melhorado, que esse indivíduo se adeque a essas normas sociais, aos padrões sociais, que ele possa voltar ao convívio, que ele possa exercer a cidadania, ou se ela quer que saia de lá um indivíduo mais perverso, um indivíduo capaz de praticar crimes cada vez piores, cada vez mais bárbaros. Então a sociedade precisa participar desse debate para que se defina qual o rumo que ela quer tomar. Se ela quer ressocializar, precisa mudar. A política está incorreta, a política está inadequada. Se ela não pretende a ressocialização, a política é realmente essa que está aí, agora sabendo que um dia esse indivíduo que hoje está lá encarcerado vai se reencontrar com a sociedade. Esse encontro tem dia para acontecer. Nós vamos atender a uma participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Vicente, setor Vila Nova. Seja bem-vindo, Vicente, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Bom, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão e depois colocar uma questão aí para debate. É fato incontestável, aí, pela fala dos três debatedores, que o sistema prisional, da forma como está, ele não funciona. No meu entendimento, o que falta no sistema prisional hoje é investimento. Investimento em mais vagas, investimento em mais infraestrutura, para dar condição para aqueles presos que querem trabalhar e se ressocializar, conseguirem esse êxito. Não é o que está acontecendo. Os investimentos, quando existem, são extremamente lentos. E essa questão é a questão principal, né? Tem que haver investimento. E aí eu pergunto aí aos debatedores, como exigir que o Estado faça esses investimentos, tendo em vista que o judiciário, compete ao judiciário, aplicar a pena e acompanhar a sua execução? É uma questão que eu queria colocar aí para debate. Obrigada pela sua participação. Vou deixar para o senhor, doutor Wilson. É difícil hoje, com o sistema carcerário que temos, né, julgar e fazer valer ali os direitos, tanto, né, de se pagar por um crime, quanto também como pessoa ali na hora de cumprir aí a sua pena? Veja bem, concordo com o telespectador, precisamos mudar essa sistemática de investimento no sistema prisional. Mas nós temos que enfrentar também alguns problemas. Primeiro, nós temos que entender que no Brasil não existe pena de morte, nem prisão perpétua. Todos nós aqui, o telespectador, temos que entender que ninguém, pode ser Fernandinho Beiramar, pode ser o maníaco do parque, quem for, qualquer um desses cidadãos, dessas pessoas que estão hoje presas, um dia vai sair, se não morrer lá dentro. Embora o índice, a probabilidade de morrer dentro do sistema prisional é muito alto. Eu sempre utilizo uma frase: hoje o preso está contido, amanhã ele está contigo, comigo, conosco. Um dia ele vai sair. Essa foi a opção do Congresso Nacional. A nossa Constituição proíbe pena de morte. A nossa Constituição proíbe prisão perpétua. Todo condenado terá direito de uma alteração do regime prisional, sair do fechado para o semiaberto e um dia para o livramento condicional. E vale lembrar então, que é apenas 30 anos, né, doutor? Ele vai estar conosco um dia. Então a sociedade e nós, da área pública, a imprensa, nós temos que discutir o seguinte: se não melhorar o sistema, ele vai sair de lá, como tem saído, pior do que entrou. E a próxima vítima pode ser eu, pode ser você, pode ser o telespectador. Então a sociedade também precisa participar desse sistema. A questão de investimento. Muitos já se falaram sobre isso e eu vou aqui repetir. A população, muitas vezes, e até a classe política, prefere a construção de uma escola e de um hospital no seu bairro, na sua cidade. Muitas vezes não quer presídio, porque acha muitas vezes que o presídio vai trazer insegurança, que vai trazer ali o bandido para perto dele e tal. Mas veja bem, ele está enclausurado. Se ele for fugir, o último lugar que ele quer ficar é ali, naquelas possibilidades. Então, talvez um presídio num bairro, ele traz até mais segurança para aquele bairro, porque você traz ali investimento, mais policiais, mais agentes prisionais.
Agora, o governo federal, uma crítica que eu faço ao governo federal, não é defesa de governo estadual, não, os governos estaduais têm as suas falhas com relação a isso. Há uma política de contingenciamento de verbas que seriam destinadas ao sistema prisional por parte do governo federal. Hoje os estados ficam muitas vezes na dependência do governo federal para verbas, para construção e reforma de presídios. Mas muitos estados também recebem essas verbas e não sabem como gastar. E não sabe gastar. E gasta mal. E muitos estados, por outro lado, ficam esperando apenas verba do Poder Federal e não quer investir verba estadual na construção de presídio. Não faz o seu papel. Porque ele prefere o quê? Não, vou construir escola, vou construir hospital. Porque, claro, a escola, o hospital, que vai trazer mais visibilidade para o deputado daquela região, para o prefeito daquela região, porque a construção de um presídio lá na região sudoeste ou na região norte não vai trazer um subsídio. O deputado não vai dizer, ó Porangatu, ó Uruaçu, foi eu que trouxe o presídio aqui para vocês. É verdade. Ele não vai levantar essa questão. Agora, ó, região norte do estado, ó sudoeste, foi eu que trouxe, foi uma emenda minha parlamentar que trouxe esse presídio aqui para a sua região. Então a população quer que prende, mas muitas vezes não quer o presídio naquele local. O Poder Executivo quer que nós, judiciário, encaminhamos mais pessoas para o presídio, mas não nos oferece vaga. E é aquele discurso que a polícia prende e a justiça solta. Eu faço uma pergunta. Há um comentário geral de que os presídios estão superlotados. Onde está essa justiça que está soltando todo mundo aí? Que a polícia está prendendo. E eu ouço isso diariamente das polícias e dos estados, que nós prendemos e a justiça solta. Se soltasse, não tinha superlotação nos presídios. Nós estamos colocando em liberdade aqueles que realmente devem ficar em liberdade, que está na Constituição. Ninguém pode ficar ilegalmente preso. Mas se estivesse soltando de forma abusiva, nós não tínhamos superlotação nos presídios. Nós vamos responder isso agora, doutora. Antes, vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Antônio, liga aí. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? José Bernardo. Seja bem-vindo ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Oi, eu queria falar para esse cidadão que falou aí, que diz que todos aqueles que não estudam são ladrão. Eu quero falar para ele que ladrão é os políticos, que ficam roubando o dinheiro da nação e jogando fora todo o dinheiro que a nação ganha, eles pegam em imposto e depois fica falando aí que quem não estuda é ladrão. Eu quero falar para esse cidadão aí que ladrão é os de gravata que fica roubando o dinheiro da nação. Obrigada pela sua participação, doutor Jorge. Isso, doutor Chouso também. É uma questão assim, eu não disse que quem não estuda, né, é ladrão, né? Eu disse que dentro do sistema prisional hoje, dentro da população, um dos perfis que nós temos são pessoas que não tiveram condições de estudar. Né? A grande parcela, a maior parcela aí da população carcerária, de fato, sim, através de pesquisas, mostram, né, que a maioria não tem nem o primário, né, doutor? Não teve oportunidade de estudar. E isso a gente percebe, é claro que as pessoas, tem muita gente no Brasil que não sabe ler e escrever e, por exemplo, toca instrumento, canta maravilhosamente bem e nunca sequer teve uma aula de música, né? Isso é fato. Agora, é importante entender que a educação te abre portas diferenciadas que no mundo onde nós não temos o estudo, esse mundo fica mais limitado. Né? Então, acho que quando você vive num mundo muito limitado, existe sim um perigo de você escolher aquilo que aparentemente pode parecer mais fácil. Né? Então, essa questão é bem delicada de se tratar, né? Mas é mais ou menos isso. Falta educação, falta conhecimento também. Vamos sim. Priscila, o exemplo do Dr. Chouso, tem aqui dados, inclusive, de Goiás, de que aqueles condenados que estão no complexo prisional e que tiveram a oportunidade lá de estudar ou de trabalhar, que, aliás, Goiás tem um dos maiores índices de oportunidade de trabalho para preso do país. Nós até buscamos estatísticas, né, doutor? 8,6% apenas estudam. Goiás tem um dos maiores índices. E aqueles que tiveram oportunidade de estudo e de trabalho no Complexo Prisional de Goiás, o índice de reincidência deles foi bem menor do que aqueles que não teve oportunidade de trabalho ou de educação. Então, são alguns dados que nos dá um certo alento
de insistir na educação dentro do presídio e insistir na oportunidade de trabalho para esses condenados. Com certeza. Vamos atender aí só um minutinho, doutor Jorge. Já tem um outro telespectador, já está esperando um pouquinho aí na linha. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Júnior Pinheiro, Parque das Nações, Aparecida de Goiânia. Seja bem-vindo, Júnior. Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Primeiro, parabenizar pelos temas propostos pelo programa toda semana. Muito obrigada. E eu queria fazer, antes de perguntar para o pessoal da mesa, uma observação. Realmente eu concordo com o doutor que, em relação à política, pouquíssimos são as pessoas nesse meio que a gente vê preocupado com a questão carcerária, porque isso não dá voto. Ninguém preocupa com preso hoje. Tanto faz, está preso, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eles não estão preocupados como sai. Agora, eu quero perguntar para o pessoal, vocês não acham que falta investimento realmente nas políticas públicas para que esse preso, ele realmente saia de lá reeducado? Porque hoje, o que a gente vê é um amontoado de pessoas comendo e bebendo às custas da sociedade. E a gente não vê ninguém saindo ali realmente reeducando. A gente vê saindo e continuando no mundo do crime. Então falta, eu acho que os juízes, os doutores, investir também na questão de campanhas e também fazer com que esses políticos cumpram o papel deles também com a sociedade carcerária. Vocês não acham que por aí funcionaria o sistema carcerário no Brasil? Obrigada aí pela sua participação, doutor Jorge. A gente até discutia aqui no intervalo, né, doutor, que hoje um preso custa, em média, R$3.000 aí para o Estado. De fato, está bem longe aí, vamos dizer assim, mesmo com essa despesa tão alta, R$3.000 está de fato bem longe aí, né, doutor, de uma boa realidade, de uma realidade que vá, sim, de fato, ressocializar esse preso. Sim, Priscila. Antes disso, eu queria voltar um pouquinho só para complementar. O doutor Wilson falou muito bem da pena de morte, da prisão perpétua, que não estão previstas no nosso ordenamento jurídico. E é preciso que se diga também que as penas cruéis são vedadas pelo nosso ordenamento jurídico. E é o que acaba por ocorrer hoje. A crueldade com que os nossos presos cumprem a pena, ela é muito grande, certo? E aí, voltando na pergunta do telespectador, de fato há uma falha completa nas políticas públicas, não só nas políticas penitenciárias. Quando a questão chega na questão penal, na questão penitenciária, já se tem 18, 19, 20, 25 anos de problema para trás. Na verdade, o sistema penitenciário só recebe o que deu errado na sociedade. Antes precisaria haver um investimento em educação, um investimento em saúde, em profissionalização, para que o jovem, assim que a maioridade, ele já não estivesse delinquindo. Hoje nós temos aí no Brasil um custo por preso de quase R$4.000 mês. Certo? Se a gente for pegar um universitário nas universidades federais, ele custa pouco mais de R$50.000 por ano. Então nós estamos tendo um custo de preso muito próximo do custo de universitário na Universidade Federal. O nosso custo por preso, o custo mensal por preso, ele é quase 2 vezes o custo de um estudante no ensino fundamental durante um ano. Que então, não tem, os nossos investimentos... vale ressaltar, né, doutor, as mesmas regalias. Porque ali ele tem direito à educação, ele tem o direito ao trabalho também. Se passar mal, tem um médico à disposição para atender ou eu estou errado? Não é tão assim, não. A comida dos nossos presídios, nós vemos, é de péssima qualidade. As ofertas de trabalho, em que pese os esforços, são poucos. A oportunidade de educação é menor ainda. Eu falo ali dentro do complexo, sim, né? Sim, ali preso, fechado, ele tem acesso sim, não é, doutor Wilson? Mas é insuficiente. Para trabalhar ou para estudar? Mas não é para todos. Não é para todos, são muito poucos. Nós temos que entender que nós temos o maior complexo prisional do Estado, está aqui em Aparecida de Goiânia. Mas nós temos também uma demanda muito grande no interior e muitas vezes lá não temos uma oferta de trabalho e não temos também oportunidade de educação, de escolaridade para todos. Né? E nós temos que preocupar também quando ele sai de lá. Porque quando ele sai dali, será, por exemplo, que a nossa classe empresarial, será que os nossos fomentadores do negócio, do comércio, da economia deste país, será que eles estão preparados ou conscientizados do seu papel também no processo de execução penal? Será que nós estamos aí implementando políticas efetivas do Estado junto à iniciativa privada para acolher este pessoal? Porque se não for acolhido, as ruas vão acolher. Agora, nós temos que deixar bem claro também que tem muitos ali que, independentemente de você oferecer trabalho,
ou escola, vai voltar a delinquir mesmo. Nós estamos vivendo uma sociedade hoje que nós chamamos de banalização do mal, né? Toda semana nós estamos aí bombardeados com informações da imprensa de pessoas que praticaram crimes e o cidadão tinha um bom emprego, era um profissional liberal, tinha uma família e praticou um crime que nós não compreendemos o porquê. Faltou o que ali? Creio eu, faltou ali Deus, faltou ali a questão familiar, ou nós podemos estar diante de uma pessoa que é um psicopata, que tem uma certa anomalia. Então nós estamos sujeitos também a isso. Tem determinadas pessoas ali que estudou, que teve emprego, que eu concedi progressão de regime, que foi submetido a um exame criminológico, que está aqui o nosso psicólogo que pode explicar muito bem sobre isso, que é um exame da personalidade, e a princípio ali ninguém detectou uma anomalia ou uma probabilidade de voltar a delinquir, e uma semana, 15 dias depois, praticou um crime grave, bárbaro. Nós estamos também sujeitos a essas questões. Então, é uma questão muito complexa, uma questão que nós tem que ser lidado, não apenas na área do direito, tem que ser lidado por profissionais, é uma questão multidisciplinar. Temos que trazer o assistente social, psicólogo, advogado, temos que trazer também as igrejas, que têm um papel fundamental, tá? É claro que o país é laico, o Estado é laico, mas nós temos aqui estatísticas também no país demonstrando que naqueles casos em que teve apoio religioso, espiritual, apoio das igrejas dentro do complexo prisional, os índices também de reincidência são menores do que quando não há esse apoio da sociedade no desrespeito ao apoio religioso. Vamos atender, doutor Souza, só um instante, uma outra... caiu a ligação, o senhor queria complementar então? Sim, a respeito dessa questão sobre os investimentos e a instituição, o presídio é uma instituição, mas eu digo o seguinte, antes do preso chegar nessa instituição chamada presídio, ele passou por algumas outras instituições. Foi pela escola, pela igreja e uma instituição chamada família. Eu acho que a instituição chamada família, nós temos que entender como que a nossa família se encontra hoje, porque se a família não deu conta, se a igreja não deu conta, se a escola não deu conta, por que a sociedade acha que é o presídio que tem que dar conta de resolver a vida da pessoa que ali entrou? É né? O que muito se comenta, né? Meu filho está com 15 anos, eu já não dou conta dele mais. Exatamente, manda para a sociedade. Aí a sociedade vai dar conta. Exatamente. E outra coisa importante, o doutor Wilson estava falando aqui, eu quero dizer que esse fim de semana, lá no Sistema Prisional de Aparecida de Goiânia, o nosso doutor Aristóteles Sakai, ele promoveu um evento chamado Adore, que foi um evento que trouxe as igrejas, Igreja Evangélica, Igreja Católica, estava ali presente, realizou-se um evento muito interessante, foi muito bom ver que esse papel, eu concordo que a igreja tem que entrar também e fazer, e existe ali a Pastoral Carcerária, existe ali outras instituições que têm feito um trabalho muito legal. E eu acho que se tem alguém realmente fazendo um trabalho de ressocialização dos presos, são esses grupos evangélicos, católicos, espíritas, que entram ali dentro e tentam fazer alguma coisa assim. Então, já tem existido um movimento. Toda segunda-feira de manhã existe um grupo que tem feito oração, tem feito culto, né? Às vezes a Igreja Católica também vai lá, reza a missa, e eu acho que isso é interessante. A igreja tem que participar desse momento também, porque isso faz parte dessa ressocialização. A fé é fundamental também, né, doutor? Outra coisa, Priscila, que é essencial dizer, é que precisa inverter-se a lógica jurídica de que tudo tem que ser resolvido com cadeia, certo? A cadeia ela tem que ser o último mecanismo. O último mecanismo para uma sociedade que tem N outras formas de socializar, de se integrar, de resolver os seus conflitos de interesse. Então, a cadeia tem que ser restrita para aqueles casos que o doutor Wilson trouxe aqui, aquele que é o reincidente constumaz, aquele que realmente quer continuar a delinquir, para o prisioneiro violento, para quem praticou crimes bárbaros. Então, a cadeia tem que se restringir para essa pessoa, certo? Não é o que se vê. A grande massa carcerária não praticou crime violento, geralmente são crimes patrimoniais ou crimes com droga, que daria um outro debate, um outro programa, discutir a questão da droga. Então, tudo isso precisa ser muito bem pontuado, muito bem colocado para que se consiga avançar no sistema prisional. Não existe solução mágica para ele, não. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já com mais discussão sobre a ressocialização de detentos no Brasil. Eu te faço uma pergunta, por que é tão alta a reincidência no crime? Voltamos já.
Voltamos com Sociedade em Questão e eu te convido a participar pelo telefone 3254-1078. E a situação das penitenciárias atualmente no Brasil, como dissemos aqui, é calamitosa. Cadeias e presídios superlotados em condições degradantes. Esse contexto afeta toda a sociedade que recebe aí os indivíduos que saem desses locais da mesma forma como entraram ou até piores, como dissemos aqui. Ser respeitados e tratados com dignidade e direito de todos os cidadãos ainda está longe de ser a realidade aí do nosso sistema carcerário. E eu vou perguntar para o senhor, né, doutor Jorge, realmente está bem longe essa realidade? Está bem longe do ideal. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que nenhum outro direito foi tirado do preso, senão da liberdade de ir e vir. Dos direitos fundamentais, podemos tratar lá também dos direitos políticos, mas dos direitos fundamentais, nenhum outro direito é tirado do preso com a condenação, senão o direito à liberdade de ir e vir. Então, esse preso que está lá dentro, por uma opção da sociedade, como muito bem colocou o doutor Wilson aqui, certo? Se essa opção é da sociedade, esse custo é da sociedade, certo? Esse preso tem direito a tratamento de saúde, tem direito a trabalho e a trabalho digno. Discutimos ali antes de começar o programa, eu e o doutor Chouso, que existem algumas profissões que só existem dentro do sistema carcerário. Então, nós vamos ter dentro do sistema carcerário o indivíduo que trabalha lá e trabalha na fabricação de bolas, costurando bolas. Mas quando esse indivíduo sai do sistema carcerário, ele não consegue acessar no mercado de trabalho, porque é uma profissão que não existe aqui do lado de fora. E temos aí inúmeros cursos profissionalizantes que poderiam ser instituídos aqui dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, e passa por uma discussão da Secretaria de Segurança Pública, pela SAPEJUS, Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça, que passa por uma discussão com o foro empresarial, mas que é fácil se fazer isso, certo? Não é das coisas mais complicadas, porque pode-se conceder incentivos fiscais, já existem os incentivos trabalhistas que são oferecidos para isso, além da questão social, a inserção social para a empresa, o respeito que certamente ela ganharia da sociedade, contribuindo para a ressocialização desses presos, seria encantador. Nós vamos atender a uma outra participação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com a Lucimar. Seja bem-vinda, Lucimar, ao Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu quero falar assim, que eu conheço pessoas que ficou presa, uma pessoa sofrida, que era das drogas, e agora foi liberto. Ela quis mudança na vida, ela quis Deus na vida. Então, por isso que as pessoas têm de querer e também precisam de ajuda. Se a gente ajudar as pessoas do nosso, por exemplo, família ou amigo, ajudar, as pessoas é liberto, mas tem de querer e ter Deus na vida para a pessoa ser liberta também. Obrigada pela sua participação. É isso mesmo, doutor Chouso. Acho que primeiro de tudo, a pessoa tem que querer sair do mundo do crime, querer se ressocializar, querer ser uma pessoa nova, uma pessoa diferente. Isso é um fator essencial. Exatamente. Nós temos algumas questões que pessoas que, o doutor Wilson já havia também comentado, tem pessoas que escolheram o crime. E essas pessoas que escolheram o crime, escolheram viver do crime, sabem de toda a consequência do que é estar na cadeia, sabem o que é viver nesse perigo, mas escolheram, porque acham que aquilo talvez seja mais fácil. Agora, quando tem gente que, infelizmente, por alguma consequência da vida, acabou parando na cadeia, não foi algo que talvez tão intencional da parte dele, de eu vou fazer e eu vou parar na cadeia, mas ele cometeu algum ato e foi parar na cadeia. Existem pessoas que querem melhorar de vida. Por incrível que pareça, eu converso com os presos, eu conheço presos que querem mudar de vida. Mas o grande problema ele vem para a sociedade. E aí, quando ele vem para a sociedade, o que ele encontra? O que ele tem na sociedade? Como que essa sociedade recebe ele? Porque, independente do crime dele, uma vez que ele passou pelo sistema prisional, ele já tem o estigma de ex-presidiário, e isso assusta muito a sociedade, que vai repelir essa pessoa. E essa pessoa geralmente tem filho, essa pessoa tem ali uma família para cuidar, e ele precisa de um emprego, precisa de um trabalho, precisa ser ressocializado ali novamente, entrar nessa sociedade. E como que isso é feito? Muitos deles não conseguem. E aí qual que é a porta que está aberta? É a porta aquela a qual ele aprendeu lá no presídio, aquela que ele já estava acostumado a viver, e aí temos a reincidência, né? Quero então fazer aqui registrar uma participação, o Neirivan, da dupla Nerildo e Neirivan, que parabeniza então aí o juiz Wilson pelo seu excelente trabalho
frente aí à vara, que todos nós já conhecemos bem, né, doutor? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho. Doutor Wilson, é difícil, de fato, né, julgar, prescrever, dizer, né, e determinar aí o futuro das pessoas, principalmente dessas pessoas que decidiram aí cometer qualquer tipo de crime? Veja bem, eu já tenho 14 anos, que eu estou, desde 2001, 13 anos que eu estou lidando com o sistema de execução penal do Estado. Em julho de 2001, eu assumi a única vara de execução penal do Estado. De 2001 para cá, para você ver o tanto que a demanda aumentou, era uma vara única que hoje se transformou em 3. Hoje nós temos 3 varas de execução penal em Goiânia. A antiga 4ª vara, que hoje é a primeira VEP, que executa penas em regime fechado e as medidas de segurança, que são os doentes mentais que cometem alguma infração penal e que vão sofrer ter algum certo tipo de tratamento. Nós temos a segunda, que hoje a titular da vara é a doutora Thelma. Nós temos a segunda vara de execução penal, que cuida do regime semiaberto, o aberto normal, com pernoite na casa do Bergado e livramento condicional. E temos a vara de execução de penas medida alternativa, do qual eu sou o titular. Durante 10 anos, 9 anos, eu fui titular da única vara de execução penal do Estado. Era uma vara que lidava com tudo, com condenado em regime fechado, com semiaberto, regime aberto e penas alternativas. Uma hora eu estava lidando com a execução de uma pena de prisão e o outro processo era uma pena alternativa. Hoje, o Tribunal de Justiça chegou à seguinte conclusão, que são temas distintos, clientela distinta, condenado com perfis diversos e que precisa ter um tratamento diversificado. E a sociedade tem que entender que existem outros tipos de punição aliado à prisão. A pena privativa de liberdade, popularmente conhecida como prisão, ela é cumprida em regime fechado, penitenciária, 24 horas recolhido. Para a sociedade entender, é o nosso antigo CEPAIGO e a penitenciária feminina. E temos também o regime semiaberto, que a população hoje está conhecendo, porque nós temos alguns políticos aí cumprindo pena em regime semiaberto e que o ministro proibiu o trabalho externo, que é a colônia agrícola. Mas nós temos que verificar o seguinte, só existe a colônia agrícola industrial semiaberto só aqui em Goiânia. Nós estamos também vivenciando aqui em Goiânia alguns casos de verdadeira impunidade. Pessoas condenadas por roubo, 7 anos, 6 anos, e que estão no regime domiciliar em Anápolis, em Jataí, em outras cidades. Sendo que aquele que foi condenado por dirigir sem carteira ou que estava portando uma droga, sendo mais severamente punido do que aquele que praticou um roubo. Pessoas, Priscila, com 30 anos de pena ainda para cumprir, com 15 anos de pena para cumprir do interior, simplesmente em casa praticando outros crimes, só assinando no fórum uma vez por mês. Aí você me pergunta, por que o juiz daquela cidade está permitindo isso? Porque o Estado não ofereceu estabelecimento para esse cidadão cumprir pena. Condições para ele cumprir pena. Vamos só atender uma outra participação, doutor Wilson. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Eu chamo Aurelina, eu sou professora. Seja bem-vinda à Sociedade. Eu moro no Parque das Nações Aparecida de Goiânia. Seja bem-vindo à Sociedade em Questão. Temas bastante pertinentes, né? E com relação à reincidência, eu acredito que o maior problema da reincidência é a banalização da lei. Porque as pessoas, eles não têm mais medo de ficar preso. Há uns anos atrás, as pessoas tinham medo de ser preso e ir para prisão. Hoje não tem mais. Um segundo fator que eu acho também que contribui, é o que o psicólogo falou, é o problema da falta de oportunidade. Porque a lei diz que a pena não pode passar do condenado. O meritíssimo juiz está aí, que não pode passar do condenado. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade hipócrita e que essa pena passa do condenado. Quando a pessoa comete um delito, um crime, normalmente eu falo com os alunos meus, o crime não compensa, porque vai você e sua família, né,
fica exposta à sociedade. Então, quando dizer assim, ele vai para lá, ele, como dizer assim, a família toda fica exposta. E ele, às vezes, ele não consegue oportunidade. Agora, como ele disse, infelizmente tem gente que não tem conserto. E como já falou anteriormente, a família, às vezes, faz vista grossa. Né? Eu tenho alunos que os pais não querem nem saber. Eu não dou conta desse menino mais. Menino com 10 anos fala assim, eu não dou conta mais. Aí joga para a sociedade. Você que é a mãe, como diz assim, outro dia eu estava falando na lei das palmadas aí, palmar o dia não faz mal para ninguém não. Como diz assim, todo mundo apanhou, conversa, põe para sentar. Aí, como diz assim, se a família não educa, aí vem um problema depois, que o crime vai para frente. Às vezes até, como diz o povo assim, a polícia não alisa, né? Então, como diz assim, eu acho que esses políticos aí que ficam criando essas leis, né? Tem que fazer cumprir o Estatuto do Adolescente, dar mais infraestrutura para educar esses meninos, para não jogar eles aí igual bicho, né? Para ter condições de estudar, porque a pessoa que estuda, por que quem está lá não é gente que comete esses crimes mais comuns? Não são pessoas que têm estudo, não. São essas pessoas que não têm estudo mesmo, que acham que ganhar dinheiro, que ser um aviãozinho, né, vai ganhar dinheiro pela maneira mais fácil. Então, eu acho assim que, enquanto a sociedade não tomar posição e falar assim, eu faço parte porque o Estado, somos nós que somos o Estado, né? Somos nós. Enquanto nós, como sociedade, não tomar posição e cada um fizer um pouquinho, não vai mudar, não. Eu costumo dizer lá na escola, eu falo assim, quem não quiser preocupar com o aluno, é não ser professor. Então, como dizer assim, hoje você só não é responsável por aquele aluno, ou aquele adolescente, ou aquela criança, enquanto ele não virar um delinquente e não te assaltar ali na frente. Obrigada pela sua participação. Vamos atender a uma outra ligação. Olá, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Cássio. Seja bem-vindo, Cássio, à Sociedade em Questão. Qual a sua pergunta? Eu gostaria de perguntar ao juiz sobre a viabilidade, sendo que o Estado é omisso em termos de investimento às penitenciárias do Estado. Se poderia pedir, no caso, o bloqueio das contas do Estado, ou seja, são gastadas centenas, milhares de verbas aí que são destinadas especificamente à ressocialização dos apenados, mas o Estado é omisso. O Judiciário poderia pedir, no caso, o bloqueio das contas do Estado, até que ele cumprisse o que cabe a ele a investir? Obrigada pela sua participação, doutor Wilson. A pergunta é muito oportuna e nós estamos vivendo uma situação hoje, inclusive em Goiás, no interior do estado e em alguns outros estados, onde o Ministério Público vem ajuizando ações na Justiça, tá? Ação civil pública e outras ações, e solicitando, o Judiciário vem deferindo, o Judiciário vem concedendo algumas liminares e decidindo de forma a compelir o Estado a cumprir o seu dever de investimento no sistema prisional. Muitos juízes aqui de Goiás vêm interditando presídios, interditando no todo ou parcialmente. O que seria no todo? Não permitindo a entrada de mais presos, porque já está superlotado, ou determinando, inclusive, a retirada de presos de certos estabelecimentos prisionais que não cabe mais ou que não têm condições de receber esses presos. E vem impondo ao Estado a obrigação de, num determinado período, investir e iniciar obras de reforma ou de ampliação de vagas no sistema prisional. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu proferi, por exemplo, uma decisão aqui em Goiânia, limitando, estabelecendo um limite para a nossa CPP. Na minha decisão, eu coloquei o seguinte, olha, o Estado queria que, eu até usei uma frase interessante, você não constrói, você não aumenta
vagas em presídio com tinta de caneta, com canetada. Você aumenta vagas em presídio com cimento, com tijolo, com ferro, tudo isso. Então já tem alguns colegas, por exemplo, Planaltina de Goiás e outras cidades, que os juízes, já não aguentando mais essa omissão do poder público, e vem interditando, mandando fechar cadeias, mandando fechar presídios e estabelecendo prazo para que o Estado invista, construa ou reforma. E vencido aquele prazo, se não iniciar a construção ou reforma, alguns juízes são até mais radicais ainda. Estão determinando a soltura de presos. Soltura de presos. Não só aqui em Goiás, em outros estados. Mas nós temos que entender também que nós temos outros tipos de punição. Nós temos outros crimes. Várias pessoas estão sendo punidas aqui no estado de Goiás com penas alternativas, com prestação de serviço à comunidade. Ora, se não fossem essas penas alternativas, o nosso sistema prisional estaria mais cheio ainda. Então tem muitas pessoas que não devem, não podem, nem merecem para o sistema prisional. E eu confesso que ainda tem algumas pessoas, ou minoria, que estão no complexo prisional e que já poderiam estar fora do complexo e cumprindo penas alternativas. E que nós, do Judiciário, muitas vezes não sabemos, não chegou até nós. Precisamos de nós, do Judiciário, estar lá dentro, verificando as situações, mas precisamos também que a Defensoria Pública do Estado atue mais efetivamente dentro do complexo prisional para que leve até o Poder Judiciário o nome dessas pessoas, pedidos em favor dessas pessoas, para que elas possam sair do complexo prisional e serem punidas de uma maneira menos rigorosa do que presídio. Então aqui eu tenho que confessar, aqui eu tenho que assumir também essa culpa, em parte de nós, do Poder Judiciário, que muitas vezes não conseguimos alcançar essas pessoas que estão no complexo e que lá já poderiam estar nas ruas. Então, sim, mas um exemplo, neste exato momento, neste período, até semana que vem, nós estamos realizando um mutirão carcerário no estado de Goiás, que foi realizado em novembro do ano passado. E é importante exatamente para esses casos. Nós realizávamos esse mutirão de 2 anos. Agora, e depois passou de ser uma vez por ano. E agora, o CNJ determinou que nós temos que fazer de novo. Estamos fazendo. Nós temos lá 10 juízes durante 20 dias, com processos de 20 comarcas do estado, reavaliando aquela situação daqueles presos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero agradecer aí a participação do juiz da Vara de Execuções de Penas Alternativas aqui de Goiânia, doutor Wilson da Silva Dias. Muito obrigada por enriquecer aí esse debate. Obrigado, Priscila. Muito obrigado à Fonte TV. E também muito obrigado também aos telespectadores que participaram conosco e aqueles que também não participaram diretamente, mas que nos ouviram e que sirvam também de reflexão de que o sistema de execução penal não é apenas o judiciário, não é apenas a Secretaria de Justiça ou os advogados. Toda a sociedade tem que participar desse debate e participar também em políticas que possam realmente trazer o nosso condenado para a sociedade melhor do que ele entrou, ou menos ruim, ou menos pior do que ele entrou. Com certeza. Quero agradecer também a participação do psicólogo forense e perito criminal, doutor Chouso Abe. Doutor, muito obrigada pela participação na Sociedade em Questão. Muito obrigado, acho que foi muito importante. Só quero finalizar deixando uma coisa. Se a sociedade quer um presídio diferenciado, quer um presídio novo, a sociedade vai ter que começar a discutir a respeito do presídio, vai ter que começar a pensar a respeito do presídio, entender o que é o presídio, e é o povo que vai ter que exigir do governo que o governo dê pessoas ressocializadas de volta para a sociedade. Esse é um pensamento que a sociedade tem que ter. Obrigada pela participação. Quero agradecer também a participação do doutor aqui, membro da Comissão de Segurança Pública da OAB Goiás, doutor Jorge Paulo Carneiro. Muito obrigada pela participação na Sociedade em Questão. Priscila, sou eu que agradeço pessoalmente, também em nome da OAB, a oportunidade de contribuir para um debate tão importante, especialmente nesse momento que a gente vive com extrema preocupação decorrente dessa violência que parece estar mais latente nos dias atuais. Nos colocamos à disposição para novas discussões. Eu é que agradeço a participação de todos os nossos convidados, agradeço também a sua participação que nos acompanhou em mais esse Sociedade em Questão, que hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com novas discussões sobre o universo das relações humanas. E a nossa frase de hoje para reflexão
é de Mahatma Gandhi. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Uma ótima noite a todos. Continue aqui na Fonte TV, que possui uma programação voltada para você e a sua família. Boa noite.